A galáxia, com seu conhecimento ilimitado e variedade impressionante, havia elaborado o que a maioria dos seres inteligentes considerava um sistema de categorização inteiramente justo para coisas potencialmente prejudiciais. Os predadores planetários típicos estavam localizados na base. Difícil de lidar sem as ferramentas certas, mas não impossível. À medida que se avança nas fileiras, encontra-se espécies espaciais mais hostis, que podem atacar seus porões de carga, mas podem não consumir seus membros da tripulação depois disso. As coisas ficaram realmente assustadoras depois disso. Entidades que distorciam a realidade e tratavam a física como se fossem simples sugestões, assim como mentes colmeias e seres de energia que se alimentavam de consciência. E então havia os Vorak, que ocupam com justiça o primeiro lugar na lista de todos os indivíduos civilizados que nunca, jamais, deveriam se envolver. Os Vortak eram bem conhecidos por suas habilidades excepcionais, que pareciam ter sido distribuídas quase injustamente pela agência cósmica responsável pela evolução. Eles são tão pequenos e poderosos quanto uma pequena espaçonave, mas têm o cérebro de um mestre tático, a agilidade de uma sombra viva e o comportamento de um berserker tendo um milénio terrível. Eles haviam concordado com seus vizinhos galácticos há mais de 3.000 anos em isolar seu planeta natal. Embora ninguém tivesse interesse em conter Vorak, o próprio conceito de contê-los é risível, parecia cortês deixá-los fazer o que quisessem enquanto ninguém estivesse olhando. As culturas intergalácticas geralmente tinham uma visão direta. Você tinha cerca de 30 segundos para enviar seus últimos desejos aos entes queridos antes de se tornar uma trágica estatística em algum livro didático de xenobiologia se encontrasse um Vort na natureza. Infelizmente, a intransigência humana e a grave falta de habilidades de leitura de ambientes estavam prestes a confrontar esse conhecimento convencional de frente, como haviam feito com a maioria da sabedoria convencional ao longo da história. Kepler 442b era uma colonia de mineração do tipo que surgiu unicamente devido ao fato de que um membro do Conselho Corporativo havia consultado um mapa estelar e determinado que os recursos minerais do planeta provavelmente justificariam o custo de sustentar a vida humana em um ambiente que buscava ativamente erradicá-los. Neste mundo, você poderia respirar tecnicamente se gostasse da sensação de lixa nos pulmões, mas os padrões climáticos se ofendiam com a ideia de previsibilidade, e os animais pareciam ter evoluído para fazer. Os colonos ponderam o rumo de suas vidas. Parecia que alguém apenas tinha jogado caixas de metal pelo terreno e torcido para que desse certo. A colonia em si era composta por edifícios pré-fabricados. Os 300 residentes deste deserto pitoresco trabalhavam incansavelmente para minerar reservas subterrâneas de minerais preciosos durante o dia e passavam as noites lamentando não terem optado por ocupações mais seguras, como mergulho profissional em vulcões ou comentários políticos. Segundo os padrões locais, Zara Shen era quase uma veterana após 18 meses em Kepler 44b. Havia uma tendência geral de as pessoas ou saírem após 6 meses ou aceitarem o fato de que reclamar dos problemas era mais cansativo do que simplesmente tolerá-los. Zara optou pela segunda estratégia, dedicando-se totalmente ao seu trabalho como engenheira de minas, como se tivesse descoberto que manter-se ocupada era uma ótima maneira de escapar das inúmeras formas pelas quais este planeta estava tentando matá-la. Ela o descobriu enquanto realizava uma inspeção ordinária das reservas minerais no leste. O tamanho foi a primeira coisa que chamou a atenção. A besta massiva parecia que alguém tinha decidido cruzar uma pequena nave espacial com uma pantera. Estava claramente ferido e até desabou. Era pelo menos 12 pés de comprimento. Muitas de suas escamas espessas como a meia-noite estavam quebradas ou ausentes, expondo um tecido abaixo que brilhava com seus próprios padrões bioluminescentes. Seus braços, que poderiam ser um gesto defensivo, estavam cruzados contra seu torso. Cada braço terminava em garras que poderiam facilmente cortar seus equipamentos de pesquisa. Apesar de sua estatura enorme, sua cabeça era desproporcionalmente grande, e tinha características que eram uma mistura perfeita de traços reptilianos e mamíferos. A segunda realização foi a morte iminente que ele estava enfrentando. Depois de testemunhar numerosos animais feridos, Zara conseguiu identificar os sintomas. Sua respiração estava ofegante, seu corpo lutava pela sobrevivência, e ele não havia reagido, mesmo estando dentro do que qualquer predador razoável consideraria uma distância de ataque. O que quer que lhe tivesse acontecido, tinha sido devastador em todos os níveis. Em terceiro lugar, o fato de que ela estava encarando um Vortark só se tornou aparente depois de um tempo. Estar no mesmo código postal que uma das principais criaturas pesadelo da galáxia teria feito qualquer pessoa razoável, e Zara achava que geralmente era bastante razoável, se retirar imediatamente, ordenar uma evacuação completa da colonia e talvez até passar algum tempo atualizando seus assuntos pessoais em preparação para o inevitável destino. A coisa prudente a fazer teria sido esperar que a natureza o curasse e cruzar os dedos para que o que quer que o tivesse ferido tivesse terminado seu trabalho quando ele se sentisse bem o suficiente para lembrar que, sim, os humanos são tecnicamente compostos de carne. Em vez disso, Zara pegou seu suprimento de água de emergência e se aproximou da criatura sem vida com a mesma teimosia tola que havia definido a tomada de decisões humanas desde que a espécie viu o fogo e achou que poderia ser divertido tocá-lo. Ela se posicionou logo fora do que achava ser o alcance de Vorak e falou com o homem inconsciente. Dependendo de como eu me sentir sobre isso,
isso pode acabar sendo a coisa mais altruísta que já fiz. Talvez seja os dois. Ela estendeu a palma da mão em concha em direção à sua enorme cabeça, despejando água nela. Nada aconteceu por alguns minutos. Eventualmente, seus olhos se abriram, embora relutantemente. Apesar de sua aparência sobrenatural, sua inteligência era instantaneamente identificável, e sua cor era uma mistura de âmbar líquido e ouro. Sua figura petite, sua mão estendida e a água que ela oferecia prenderam sua atenção por um longo período de tempo enquanto seu olhar se fixava nela. Ela notou que o nariz dele se empinou, e ela sabia que ele estava cheirando-a, estudando-a de maneiras que seus sentidos mortais não podiam compreender. Quando ele tomou uma atitude, foi com grande deliberação e cuidado. Para alcançar a água em sua palma, sua enorme cabeça inclinou-se lentamente. Sua língua grande é surpreendentemente delicada. Ele pareceu suspirar enquanto se recostava e a água escoava rapidamente. Zara gritou, mais, enquanto já pegava sua garrafa extra de água. Durante a hora seguinte, ela conseguiu administrar cerca de 1 litro de água a ele, junto com uma porção de seus suprimentos de emergência que ele parecia consumir, embora não parecesse muito fã deles. Com aqueles olhos perceptivos, ele a observava a cada passo, ocasionalmente emitindo ruídos baixos que poderiam ser tentativas de comunicação ou apenas sua maneira de expressar descontentamento. Seu som deliberado era uma sucessão complicada de tons que transmitiam significado, embora ela não conseguisse decifrá-lo, enquanto se levantava para partir, prometendo voltar no dia seguinte armada com mais provisões. Ela se apresentou como Zara e apontou para si mesma. Shen Zara. O barulho de trovão voltou, desta vez com mais inflexão. Então, claramente esforçando-se, ele conseguiu conjurar algo que era notavelmente semelhante à fala humana. Olá, Keitva. Zara sorriu radiante. Saudações, Qatar. Fique vivo até eu voltar. Eu entendo. Tudo começou na manhã seguinte com o primeiro passo do regime que moldaria as 3 semanas seguintes. Depois que Zara terminava suas tarefas habituais, ela preparava provisões e saía para o local que começara a acreditar ser a instalação de reabilitação de Ktavar. Sua força, alerta e disposição para participar da conversa entre duas espécies que evoluíram em planetas diferentes melhoraram a cada dia que passava. Ficou claro que Keitvar tinha um talento excepcional para reconhecer os padrões típicos da fala humana. Ele foi capaz de pronunciar frases simples ao final da primeira semana, embora sua voz tivesse harmônicos que eram impossíveis de imitar por um humano. No final da segunda semana, Zara havia aprendido que as suposições da galáxia sobre os Vorak eram tanto corretas quanto incorretas, e eles haviam começado a ter conversas significativas. Eram, sem dúvida, predadores aterrorizantes com poderes que pareciam sobrenaturais. Sua destreza física e inteligência os tornavam praticamente invencíveis em batalha, e sua inteligência estava acima da maioria dos animais. Por outro lado, eram seres altamente sociáveis com tradições criativas elaboradas, ideias intelectuais e um código de honra que tornava as sociedades guerreiras dos humanos pré-históricos parecidas com sociedades despreocupadas. Durante uma de suas discussões mais aprofundadas, Keitvar revelou que havia servido como batedor, designado a uma pequena equipe responsável por prospectar os territórios da faixa externa em busca de mundos habitáveis. Após sofrer danos críticos, sua nave foi forçada a pousar de emergência em Kepler 442b após ser atacada por piratas que não eram particularmente habilidosos ou determinados. Ele ainda estava vivo e bem, em vez de servir como decoração para o interior da sala de troféus de um capitão pirata, já que seus ferimentos resultaram do acidente e não da batalha. Seu povo, ele proclamou uma tarde, sua voz ressoando com harmônicos melódicos que elevavam cada palavra a uma nota musical. Vorak é desconhecido para eles. Parece que não, Zara concordou e lhe ofereceu mais uma barra de proteína. Fomos levados a acreditar que vocês são todos selvagens sem emoções que devoram civilizações inteiras. Um barulho que Kit poderia ter feito foi uma risada. Temos um talento para tirar vidas. Verdade, mas sem pensar. Não. Abordamos o assassinato com planejamento meticuloso e execução cuidadosa. Funcionou perfeitamente. Claro, posso ajudar com isso. Você estendeu generosidade a um adversário desconhecido. Desconsiderando o sarcasmo dela, Keitvar persistiu. Um moribundo que poderia te destruir poderia beber água. Em uma escala galáctica, isso não constitui sabedoria. Sim, Zara confessou. Na verdade, não é? Minha mãe sempre disse às pessoas que sou mais simpático do que racional. Que mãe sábia você tem? Uma coisa perigosa é a compaixão sem sentido. Mas às vezes, ele pensou, até as coisas mais perigosas são também as mais essenciais. Kvar havia desenvolvido mobilidade suficiente para explorar a região na terceira semana, mas continuava a permanecer escondido da colonia. Havia alguma praticidade nisso. Deixando de lado os fatores culturais, a aparição repentina de um Vork no meio de uma comunidade humana quase certamente desencadearia o tipo de pânico que levaria a vítimas.
Como ele ainda não havia se recuperado completamente, ele explicou, seria desonroso se revelar muito cedo entre seu povo. À medida que Zara adquiria mais conhecimento, percebeu que o modo de vida dos Vortox era baseado em conceitos estranhamente semelhantes que também eram estrangeiros. Ideias importantes como dívida pessoal, honra e lealdade foram implementadas com um nível de detalhe e ferocidade que nenhuma cultura humana jamais havia conseguido antes. Não era uma apreciação sincera que Cat expressou quando disse que lhe devia dinheiro por sua generosidade. Foi uma reorganização transformadora de suas responsabilidades individuais. Existem 3 tipos de parentesco entre o meu povo, ele acrescentou. Existem 3 tipos de parentesco: parentesco de sangue, que tem uma ancestralidade comum, parentesco de escolha, que estão ligados por consideração mútua e um objetivo comum, e parentesco de dívida, que estão ligados por atos de proteção e altruísmo. Onde eu me encaixo na hierarquia? Embora Zara tivesse uma suspeita secreta de que sabia a resposta, ela ainda perguntou. Você salvou minha vida, mesmo que não fosse sua obrigação fazê-lo. Para um inimigo desconhecido, você arriscou sua segurança e recursos. Isso te torna sem família, o que impõe deveres maiores que o vínculo de sangue. Então, qual é o significado preciso disso? Com uma intensidade que era igualmente reconfortante e um pouco assustadora, Kit fixou seu olhar âmbar nela. Isso implica que aqueles que se opõem a você também se oporão a mim. Estou obrigado a garantir sua segurança. A menos que você me absolva de minha responsabilidade ou a morte me leve, sua honra sempre será parte da minha honra. Um arrepio percorreu o corpo de Zara, não relacionado à temperatura crepuscular em Kepler 446b. Isso é uma dedicação significativa. Tavar fez as correções necessárias após entregar barras de proteína e água a um adversário moribundo, colocando-se em perigo. Em casos como este, o contexto é crucial. Um grupo de convidados indesejados apareceu numa manhã de terça-feira, interrompendo suas conversas filosóficas. Por volta do amanhecer, os sensores da colonia detectaram um navio pirata, que deprimente transmitiu as mesmas exigências que os piratas vinham fazendo há milénios. Desista de quaisquer posses importantes que você possa ter, seja temporariamente mantido em cativeiro enquanto o navio era saqueado, e talvez, se todos se comportassem, os piratas deixassem os colonos vivos. O diretor Ian Okafor convocou uma reunião da equipe sénior para o que se acreditava amplamente ser sua última sessão de planejamento, apesar de seu desejo de se retirar da administração colonial ileso por este problema específico. Ele perguntou sobre as opções, mas seu tom indicava que ele já estava ciente da resposta. O equipamento mais valioso pode estar escondido, aconselhou o Dr. X. Martínez, um estudante do 3º ano de Geologia. De acordo com o engenheiro-chefe Pedro, há a possibilidade de que eles aceitem o que puderem obter e sigam em frente. Outra possibilidade é que eles decidam que não estamos cooperando o suficiente e comecem a executar pessoas até que mudemos nossos modos. Alguém no fundo da sala pediu que alguém enviasse um sinal de socorro, e Okafor respondeu que a patrulha mais próxima não seria capaz de responder por pelo menos 6 dias. A análise matemática não encontrou encorajadoras as probabilidades de 300 civis contra piratas profissionais. Zara ouviu a discussão com crescente apreensão, sua mente correndo com possibilidades que todas pareciam acabar mal. A reunião terminou com a resignação sombria que vem com a aceitação do inevitável. Enquanto todos os outros se dispersavam para fazer os últimos preparativos, se despedir dos entes queridos e se preparar para o que estava por vir, Zara tinha outros planos. Ela descobriu Cat em seu lugar habitual de descanso, e embora ele estivesse acordado e observando o céu quando ela chegou, seus sentidos aguçados certamente já haviam percebido a aproximação da nave muito antes dos sensores da colonia terem registrado. Piratas, declarou ela sem qualificação. Sim, consigo sentir as emissões do motor deles daqui. Propulsão de fusão mal mantida com filtragem adequada. Descuidada. A voz dele traiu um ar profissional de desprezo. A colonia será atacada. Nossas fortificações são inexistentes. Kefbar ficou em silêncio por um longo período. As leituras dos sensores indicam uma tripulação de aproximadamente 40 piratas. Em vez de responder diretamente, Cat se endireitou pela primeira vez desde que ela o conhecia, sua cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo que ela não conseguia ouvir. A voz dele tinha harmônicos que ela nunca tinha ouvido antes, mais profunda, mais ressonante, com um subtom que parecia sacudir seus ossos. Ele estava de pé, inclinado, com os antebraços ligeiramente afastados enquanto flexionava músculos que estavam em recuperação há semanas. Os padrões bioluminescentes sob suas escamas começaram a se acender, formando padrões que pareciam se mover e fluir pelo seu corpo. Detkin, ele disse, sua voz agora autoritária o suficiente para fazer montanhas repensarem suas posições. O movimento era fluido, controlado e horripilante. Por favor, recuem. O navio pirata pousou na praça principal da colonia com um ar de teatralidade que traía a afinidade de seu capitão por vídeos de aventura. Os motores atmosféricos da nave rugiram desnecessariamente, criando um redemoinho de poeira e detritos,
e as luzes de poço piscavam em padrões que claramente visavam a intimidação em vez da navegação. O capitão Vex Mortain emergiu da nave vestindo um traje ornamentado que dava a impressão de que ele havia se confundido, achando-se um temível líder pirata e uma vítima da moda tendo um colapso nervoso. Sua tripulação seguia atrás, brandindo armas e fazendo gestos agressivos destinados a intimidar os transeuntes para que obedecessem rapidamente. A performance inteira gritava: "Olhem como somos perigosos e imprevisíveis." Os colonos, reunidos na praça conforme indicado, pareciam de fato adequadamente assustados. O diretor Okafor avançou com a resignação graciosa de um homem que desejara morrer na cama aos 90 anos de idade, mas estava disposto a aceitar outras possibilidades. "Capitão", disse ele, sua voz inabalável pela gravidade da situação. "Estamos prontos para cumprir completamente suas especificações." "Oh, sempre há necessidade de violência, diretor." Mortain riu com uma crueldade calculada que levava a crer que ele havia praticado violência em espelhos. "Não há necessidade disso", ele disse. "Na sua opinião, é a única linguagem capaz de transmitir ideias claramente." Ao seu sinal, seus homens atacaram os colonos com toda a agressividade digna de um comandante de exército. Alguns indivíduos gemeram. Eles se agarraram aos pais como uma tábua de salvação. Havia todas as características de um evento trágico que viveria nas palestras de segurança colonial por anos a fio. Quando Ketvar percebeu isso, decidiu se apresentar. A estranha quietude foi o indicador inicial de que as coisas haviam mudado. Não apenas a falta de barulho, mas um silêncio total e pesado que parecia pairar sobre tudo. Tal silêncio foi introduzido quando os predadores atravessaram áreas onde todos os outros seres vivos abruptamente se lembraram de assuntos mais urgentes em outro lugar. A sombra serviu como segundo indicador. Usando estratégias e táticas que faziam as noções humanas de furtividade parecerem de amadores, Ketvar vinha-se deslocando pelos arredores da colonia na última hora. O timing dramático com o qual ele decidiu se revelar teria emocionado diretores de teatro por todo o cosmos. Ele pulou do telhado do prédio principal da administração e pousou bem no meio do grupo de piratas. Vários piratas foram lançados pelo ar com uma aura de brutalidade casual que parecia indicar que a física havia tomado partido na luta, enquanto o impacto cavava um buraco na superfície reforçada da praça. Após alguns segundos de cobertura de poeira e detritos, Ketvar emergiu dos destroços parecendo um deus da guerra mítico que estava farto de ser um mito. Enquanto os 40 e poucos piratas profissionais absorviam o ambiente ao seu redor, uma longa pausa se seguiu. Então, o capitão Mortain decidiu falar, revelando o tipo de brilhantismo estratégico que certamente havia ajudado em sua carreira como pirata. "O que diabos é isso?" A resposta foi dada por um dos membros da tripulação com uma voz que soava aterrorizada. Essa pessoa parecia ter mais treinamento em xenobiologia galáctica. Uma palavra: Vora. Esta descoberta teve consequências de longo alcance e instantâneas. Vários dos piratas largaram suas espadas. Com os mesmos passos cautelosos dados ao redor de ordens não explodidas, outros começaram a recuar. Um punhado dos indivíduos mais astutos começou a examinar potenciais estratégias de saída. Por outro lado, o capitão Mortain parecia estar seguindo a noção de que a melhor maneira de lidar com uma situação impossível era torná-la ainda mais inacreditável. Ele levantou seu rifle de plasma e gritou: "E daí? Estamos em menor número e armados até os dentes, e há apenas um monstro contra 40 de nós. Vamos exterminá-lo." Ketvar lançou ao capitão o tipo de olhar calmo e sereno que um professor ofereceria a um aluno que acabara de questionar a relevância da matemática na engenharia. Seus dentes, que a natureza moldou para pôr fim aos debates de uma vez por todas, estavam à mostra quando ele sorriu. Em vez de uma luta, o que ocorreu foi uma lição sobre por que os Vorak eram considerados o maior perigo cósmico. A luz parecia lenta em comparação com a velocidade de Ketvar. Cada um de seus 4 membros podia realizar tarefas que teriam necessitado do uso simultâneo das 4 mãos de uma pessoa. Na sua direção, os piratas abriram fogo de maneira frenética. Escamas que haviam se desenvolvido para lidar com perigos muito mais perigosos do que as armas desleixadas dos piratas absorveram todos os seus projéteis de plasma ou fizeram com que eles errassem completamente. Quando o primeiro pirata chegou perigosamente perto, descobriu que as garras de Ket podiam rasgar armaduras de batalha como se fossem papel fino. Um segundo pirata descobriu que Vorak possuía a habilidade de lançar humanos adultos contra paredes de metal sólido com força suficiente. Demonstrando uma impressionante aptidão para aprender, o terceiro pirata escolheu a prudência em vez de certas consequências e tentou escapar. Ivar deu-lhe precisamente 10 passos para correr antes de mostrar que Vorak podia ir mais rápido do que qualquer veículo de corrida. Em questão de minutos, a praça assumiu a aparência de uma calamidade natural que se ofendera com a própria ideia de pirataria. Como o único pirata restante, o capitão Mortain foi confrontado por um predador de topo de 15 pés de altura que acabara de lhe dar uma lição em letalidade aplicada. O predador estava claramente muito irritado. Enquanto Ketvar falava, sua voz ressoava com harmônicos que faziam arrepiar a espinha. "Você", ele afirmou. "Ameaçou meu morto.
Mortain parecia prestes a fazer uma declaração final, zangada, ou um apelo por compaixão ao abrir a boca para falar. Ao contrário, ele desmaiou após emitir um pequeno barulho de guincho. Uma expressão de espada no rosto de Ivar indicava que ele esperava um final mais emocionante para as celebrações enquanto olhava para baixo, para o capitão pirata em coma. Ele então olhou para os colonos, cujas reações variavam de espanto a terror, uma combinação de emoções que acompanha a derrubada das crenças mais básicas sobre o mundo. Ele proclamou: "A colonia está segura", sua voz retomando o tom mais conversacional que Zara conhecia. "Não haverá reaparecimento dos piratas." Usando a mesma diplomacia que o levou ao cargo, o diretor Okafor conseguiu descobrir sua voz. Apesar da inadequação das palavras, ele expressou sua gratidão. "Nossa gratidão é devida a você." Entre os espectadores, os olhos âmbar de Kat se fixaram em Zara, e ela detectou o que poderia ser diversão em seu olhar. "Essa dívida já foi cobrada", ele afirmou. "O que me pertence, eu protejo." Os historiadores viriam a se referir ao evento como o Kepler 442b, e suas consequências tiveram um impacto sutil de uma supernova na civilização galáctica. Algumas crenças básicas sobre o funcionamento suposto do universo foram colocadas em questão pela notícia de que a humanidade não apenas havia encontrado um Vorak, mas também conseguido persuadir-o a servir como seu guardião. O embaixador Tissin Cole do Corpo Diplomático Zentari apareceu 3 semanas depois para investigar os relatos, que ele achava terem sido exagerados durante a transmissão. Uma colonia de mineração que ele descobriu estava funcionando sem problemas, seus residentes seguindo seu dia normalmente com a despreocupada segurança daqueles que sabiam que estavam a salvo do monstro galáctico que todos temiam. Além disso, ele encontrou Keitvar, que havia feito de sua casa o que antes era o armazém de suprimentos de emergência da colonia e estava satisfeito com sua vida, pois periodicamente ensinava geologia às equipes de mineração de forma improvisada e tinha conversas filosóficas com Zara. O embaixador informou seus superiores que isso não seguia nenhuma das nossas regras estabelecidas para o primeiro contato com os Vorak. Qual era o custo de ação esperado? Exigiu sua assistência com um tom irritado. Pouco depois de responder, o embaixador se viu envolvido na sessão diplomática mais peculiar de sua carreira, enquanto tentava negociar a formalização das relações entre a colonia humana e o que parecia ser um protetorado Vorak na superfície. Keitar parecia ter estudado os princípios legais humanos durante seu período de recuperação, pois abordava as conversas com uma atenção quase meticulosa aos detalhes. Como ele explicou ao embaixador completamente perplexo, obrigações surgem de laços de parentesco mortos que transcendem as preocupações territoriais típicas. O enviado observou que, embora os colonos ainda sejam humanos, o fato de que esta colonia agora está sob minha proteção a torna efetivamente território Vorak por razões de segurança e defesa. O arranjo é único, mas não incomum, por causa disso. A adoção de pessoas merecedoras de diferentes espécies é reconhecida sob a legislação Vortak. Toda a colonia foi acolhida. Toda a colonia. Durante minha reabilitação, eles ajudaram meu Detkin fornecendo apoio e recursos. Assim, eles são considerados Detkin estendidos por afiliação. Agora estou protegendo todos. Cálculos urgentes sobre as implicações militares de uma colonia humana protegida por Vort na fronteira galáctica foram sussurrados no ouvido do assistente do embaixador. Os estrategistas militares teriam entrado em pânico ao ver aqueles números impressionantes. Após 6 meses, Kepler 442b havia assumido o papel de centro diplomático de fato das relações verticais humanas, uma reviravolta que pegou todos de surpresa, com exceção de Zara, que havia começado a pensar que a compreensão da galáxia sobre quase tudo poderia usar alguma revisão abrangente. 3 outros membros da equipe de reconhecimento inicial de Keitvar se juntaram a ele. Eles localizaram seu colega perdido e encontraram uma anomalia que os fez questionar sua visão do mundo. Após extensas conversas às quais Zara não teve acesso, mas que pareciam incorporar discussões filosóficas significativas sobre dever, honra e como reagir a circunstâncias extraordinárias. Eles haviam decidido estabelecer uma base Vorak na órbita da Terra permanentemente. Os desejos foram atendidos. Houve alguma discussão sobre possíveis intercâmbios culturais. Enquanto as duas raças resolviam sua parceria aparentemente impossível, muitas civilizações galácticas começaram a reavaliar suas opiniões sobre humanos e Vork. No entanto, a maioria estava satisfeita em observar à distância. Zara, por outro lado, havia sido promovida para o recém-criado cargo de diretora de Relações Interespécies. Nesse papel, ela se envolvia principalmente em longas discussões com Keitvar sobre os aspectos filosóficos da bondade, a essência do dever e o melhor método para preparar comida humana para o consumo Vorak. Enquanto estavam em pé no topo do prédio administrativo numa noite, ela perguntou a ele: "Você já se arrependeu disso?", enquanto contemplavam o pôr do sol realmente deslumbrante em Kepler 442b. "Então, qual é o problema?" Dar um copo de água a um extraterrestre moribundo. Isso transformou sua vida de todas as maneiras. Com o mesmo nível de seriedade que reservava para outras questões intelectuais, Kit pensou um pouco sobre isso. "Quando você me encontrou, minha vida estava chegando ao fim. Em você,
Encontrei um sentido para viver, uma direção a seguir na vida e o poder da bondade. Tais presentes maravilhosos, como eu poderia sentir remorso? Apesar do fato de que, ao contrário do Vorak, você terá que passar seu tempo guardando uma colonia de mineração cheia de pessoas. Assim como Vorak, eu estou fazendo isso. Katawa respondeu. Quem quer que eu me importe, estou protegendo. Estou cumprindo meus deveres com dignidade. Todos os dias, ganho uma compreensão mais profunda do cosmos e do meu papel nele. Vorak faz exatamente isso com vidas humanas. Olhando para o pôr do sol alienígena, Zara não pôde deixar de sorrir ao ver cores que a Terra nunca havia imaginado. É ótimo que tudo tenha saído como saiu. De fato, concordou Qatar, sua voz ressoando com aquelas harmônicas incompreensíveis que haviam se tornado tão familiares para ela quanto a fala humana. Tenho a sensação de que a galáxia ainda está perplexa com o fato de que os humanos conseguiram formar amizades com criaturas que ameaçam sociedades inteiras. Zara sugeriu que, talvez seja isso que os humanos fazem. Assim que percebemos algo em necessidade, intervenimos para ajudar. Não pensamos muito se é prudente, seguro ou razoável. Isso mesmo. Resolvendo problemas de uma maneira muito pessoal. Como você se sente em relação a isso? Por um longo período, Kit permaneceu em silêncio. Seus olhos, que eram da cor âmbar, refletiram a luz minguante do sol. Sua voz tinha a qualidade inspiradora de convicção e segurança sempre que falava. Por causa disso, nós, humanos, seremos capazes de prosperar em uma galáxia onde a maioria das outras espécies há muito esqueceram como tratar estranhos com bondade. Ao contrário do que muitos pensam, ser gentil não é um sinal de fraqueza. Quando você é gentil, até seus adversários se sentirão como família. Esse é o poder da bondade. Olhando para o céu alienígena de Kepler 442b, Zara pensou na série de eventos que levaram até este momento. Seu ato de bondade em relação a uma criatura moribunda havia transformado as relações entre espécies, lançado dúvidas sobre as crenças galácticas sobre os Vortak e solidificado sua posição como talvez a única humana na história a ter um parente que poderia derrotar frotas de piratas por conta própria. Parecia que a galáxia ainda estava descobrindo as consequências de subestimar o poder da compaixão humana e de fornecer água aos necessitados. Zara suspeitava que a lição estava apenas começando, considerando a história da humanidade a enfrentar desafios difíceis.